CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro, bom dia para você. Como vai, Rômulo? Rômulo, tá me ouvindo? Será que a gente conseguiu? Acho que a gente perdeu o contato com ele, né? Ele está via internet. Vale a gente passar para você, ouvinte, que nós estamos, tentando diminuir um pouco a circulação de pessoas aqui no estúdio, inclusive de entrevistas, de colunistas, há um aumento de casos de Covid-19, influenza, então todo cuidado ele é necessário e por isso nós estamos tomando todos os cuidados aqui na CBN Belém também, tá bom? Agora sim, será que a gente ouve o Rômulo? Bom dia para você, Rômulo. Bom dia, meu amigo Max, bom dia a todos. Estamos aqui retornando, pegando problema de comunicação, mas retornando, meu amigo. Perfeito, Rômulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu estava explicando para o ouvinte algumas medidas que nós estamos tomando aqui na programação, até para prevenir todo mundo, seja entrevistado, colunista, os colaboradores da Rádio CBN. Então, por isso, hoje você está por internet, está aqui por Belém, mas hoje participa virtualmente, digamos assim, remotamente. Rômulo, tema de hoje, a fiscalização da vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19. Pois é, meu amigo, nós tivemos agora no último dia de ontem, nós tivemos aqui o Partido Rede Solidariedade, que ingressou com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal para, eventualmente, discutir a questão da obrigatoriedade da fiscalização das vacinas. É bom lembrar, Max, que no Programa Nacional de Imunização, a vacina para crianças já foi autorizada pela Anvisa e os programas de vacinação iniciaram a partir deste mês. Inclusive aqui em Belém nós tivemos aí a programação para a data de ontem iniciar. Pois bem, Max, o que acontece? O processo caiu no gabinete do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e nós tivemos aqui informações que o ministro deve dar parecer favorável à obrigatoriedade ou ao poder do Conselho Tutelar de fiscalizar essa vacinação. É bom lembrar que nós tivemos nos últimos anos, últimos meses inclusive, argumentos bastante contrários à relação à vacina de crianças, mas o padrão é sempre o mesmo, como foi no passado para os adultos. Se discutia a questão da segurança ou não da vacina, uma série de outras informações que a gente acompanhou e vem acompanhando nos últimos meses. Ocorre, Max, que já ficou muito bem claro, inclusive os órgãos de promoção das vacinas para crianças, já inclusive o Food and Drug Administration, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, nós temos a própria Anvisa aqui, quando autoriza uma vacinação em massa nesse campo, dessa quantidade aqui no Brasil, são feitos testes rigorosíssimos. Nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de crianças já se vacinaram e não tivemos intercorrências a ponto de evitar aqui um risco, no caso do Brasil. Eu vi você comentando, inclusive, sobre essa questão da vacinação, como ainda nós estamos aqui no Brasil, com relação a esses riscos. E a Rede Sustentabilidade pede na ação perante o STF exatamente que os conselhos tenham esse poder, que já tem de fato, mas em razão da não obrigatoriedade do Ministério da Saúde na orientação da vacinação para essas crianças. Inclusive, Max, o Conselho Tutelar tem, entre várias atuações possíveis, jurídicas, até o encaminhamento aos órgãos judiciários, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, de pais que não estejam cumprindo com suas obrigações de vacinação dos menores de idade. O próprio STF já reconheceu no último ano que pais não têm a escusa de consciência, ou seja, não têm o poder de evitar, ou seja, de não levar os filhos à vacinação. Inclusive, uma das possibilidades é até a perda ou suspensão do poder familiar. Inclusive, o próprio Conselho Tutelar tem base legal para estabelecer multa de 3 até 20 salários mínimos nos casos envolvendo pais que não se desincumbem do seu dever de vacinar as crianças. E você tem, Max, a seguinte situação. Infelizmente, ainda muitas pessoas têm essa dificuldade para compreender que a vacinação de crianças é segura. A vacina é específica para crianças, a dosagem da vacina não é na mesma quantidade, no mesmo teor dos adultos.
A Covid sim ainda é um risco para as crianças. Dos últimos anos não se apurou casos de morte de crianças em números superiores a outros tipos de doenças, ou seja, a Covid vem produzindo sim vários efeitos graves contra as crianças, e sem contar a questão da proteção coletiva, tendo em vista que nesse momento, inclusive, nós temos um avanço grande do número de infectados em razão dessas variantes que assolam o nosso país. Em resumo, meu amigo, então a bola está com o ministro Ricardo Lewandowski, que deve dar um posicionamento até o final da semana, e a contar pelo perfil do ministro na condução dos assuntos da Covid, nós podemos esperar sim uma decisão favorável para que o Conselho Tutelar possa fiscalizar de maneira mais efetiva, como faz nas outras vacinas. O Conselho Tutelar tem esse poder e, muito provavelmente, o ministro deve confirmar esta decisão nos próximos dias, meu amigo. Até porque, né, Rômulo, muitas crianças precisam estar com a sua caderneta de vacina completa, desde pequenininha, com a BCG, com outras vacinas também, tem contra a gripe, contra a Covid também não vai ser diferente, é algo que já vem sendo feito há muito tempo e por que vai mudar agora, né? Exatamente, meu amigo, mas a mudança de mentalidade hoje, ela vem trazendo prejuízos extremos aí para a sociedade. Você vê que há pouquíssimos tempos atrás, ninguém sequer questionava acerca de vacinação. A vacina é obrigatória, a criança quando nasce já recebe uma vacina, ninguém questionava nada disso. E esse atraso intelectual, esse mundo que a gente vive hoje, né, de forma retrógrada, vem trazendo prejuízos à saúde coletiva, não só aqui do país, mas, infelizmente, também no mundo inteiro, meu amigo. Daqui a pouco vai ter gente contra a BCG, contra a gripe, contra a vacina antitétano, então eu espero que isso não aconteça, né? Mas é uma comparação diante dessa mentalidade atrasada, como você bem frisou. Rômulo, muito obrigado pelo bate-papo, como sempre, muitas orientações aqui informações durante a coluna. Saúde para você, tá bom? Muito obrigado, Max, até a próxima quarta, se Deus quiser, estaremos juntos. Um abração. Valeu, Rômulo Pinheiro marcando presença na coluna Conexão Brasília toda quarta-feira a partir das 11h20 da manhã e nós vamos seguindo com o Boletim de Notícias até o meio-dia.